Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual é o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, está no ar o programa SOS Guará. Os números chocam. No Brasil, cerca de 3,5 milhões de estudantes das redes pública e particular de ensino não têm o nome do pai na certidão de nascimento. 80% dos jovens infratores são filhos de pais desconhecidos nos seus registros. São literalmente os filhos da mãe. Têm no peito um coração amargurado por uma identidade incompleta. Mais que um pedaço de papel, um documento que consta o nome do pai resgata a cidadania de milhões de brasileiros que vivem à margem da sociedade. Reconhecer um filho não é um favor que um homem faz. Não é uma questão de foro íntimo, porque fere toda a sociedade. Moramos no país onde todos os anos nascem 700 mil crianças sem pais. Nesse contexto, assumir a paternidade de um filho é um dever moral em primeiro lugar. E agora também uma questão legal abraçada pela Defensoria Pública Estadual. Esta mãe vê a Defensoria Pública atraída pelo projeto Ser Pai é Legal. Ela não quis gravar com a nossa equipe, mas falou que quer garantir o reconhecimento da paternidade do seu filho, para além de um sobrenome, garantir os direitos da criança. Assim como ela, várias mães vêm à Defensoria para conseguir um sobrenome para o filho. Em pouco mais de um ano do programa Ser Pai é Legal, 228 mães já conseguiram resolver a situação do registro da criança. Nós já atendemos 228 casos, né? Ou seja, já realizamos 228 exames de DNA e alguns não precisam nem voltar à Defensoria, porque no decorrer do atendimento nós já orientamos o que tem que ser feito. O primeiro passo é reconhecer a paternidade. O segundo passo é a pensão alimentícia, né? E a pensão alimentícia ela pode realmente ser pela justiça, ação pela justiça ou um acordo extrajudicial. O programa idealizado pela Defensoria ganhou sobrevivência graças à parceria fechada com a Federação das Indústrias do Maranhão, que investe nos exames de DNA. O projeto Ser Pai é Legal é uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, a FIEMA, por meio do SESI. O principal objetivo do projeto Ser Pai é Legal é garantir o pagamento de DNA para aquelas pessoas que não têm condições de pagar o exame, para crianças, jovens e adultos. Com o programa, a Defensoria não quer garantir apenas alimentação para a criança através da pensão alimentícia. O objetivo é garantir um laço familiar. Desde o início, nós já orientamos os pais que não é importante somente a pensão, o reconhecimento da paternidade, e sim os cuidados para um bom desenvolvimento da pessoa humana, né? Atenção, fortalecimento dos laços afetivos, conviver socialmente, né? E isso é o papel da família. O principal papel da família no desenvolvimento da pessoa, de fato, é esse. É o fortalecimento dos laços afetivos, né? Dentro dos princípios, de fato, familiares. E tudo resolvido de forma mais breve possível. A burocracia é preparar os documentos, né, que são através de ofícios e tudo, e encaminhar para o SESI, que ele vai autorizar o exame, e daí vai para o laboratório. Quando a pessoa sai daqui, já tem a data marcada para a realização do exame. E o exame dura em torno de 15 a 20 dias para sair o resultado. Para conversar conosco sobre o projeto Ser Pai é Legal, o SOS Guará convidou o Defensor-Geral do Estado, Aldir Melo Filho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mônica. Queria que a gente começasse explicando para quem está em casa o que é o projeto Ser Pai é Legal. O projeto Ser Pai é Legal nasce de uma necessidade da Defensoria diante da demanda de um grande número de mulheres, afinal o público da Defensoria é predominantemente feminino, que buscavam os serviços da instituição em busca da pensão alimentícia para o seu filho.
E muitas dessas mulheres desconheciam, inclusive, a circunstância de que havia a necessidade do prévio reconhecimento da paternidade para que, a partir daí, gerassem todos os direitos decorrentes da filiação. Então, a partir dessa percepção desse grave problema social, a Defensoria pensou em desenvolver o projeto Ser Pai é Legal, que visa exatamente estimular a prática do reconhecimento voluntário da paternidade, evitando que essa mulher ingresse com ações na justiça, que gera uma série de transtornos, inclusive de natureza psicológica. E é um processo mais moroso também, né? Moroso, as altas custas judiciais no país, a necessidade de contratação de advogado. E o projeto visa estimular o reconhecimento voluntário da paternidade sem que haja a necessidade de ingresso com ações na justiça, através da mediação, do acordo, da conversa, do diálogo, e através do projeto esse processo é favorecido, as partes de comum acordo decidem se submeter caso queiram, caso haja dúvida acerca da filiação, ao exame de DNA, é marcada uma data para a coleta do material genético do pai, da mãe e do filho, e em pouco tempo, sem nenhuma burocracia, sem nenhum custo, há o resultado acerca daquela filiação investigada. O primeiro passo, então, é convocar para um acordo esse suposto pai da criança. A maioria assume voluntariamente, ou qual percentual que prefere fazer o exame do DNA? Há uma resistência inicial, via de regra, quando a mulher procura a defensoria solicitando a pensão alimentícia, porque há um conflito familiar anterior. Então, via de regra, existe uma certa resistência no reconhecimento voluntário. E o exame de DNA dá essa possibilidade de certeza quase absoluta acerca da paternidade. Então, favorece que essas dúvidas eventualmente sejam dissipadas. E, nessa medida, os pais, caso queiram, se submetem ao exame de DNA e, na medida da comprovação da paternidade, gera para esse pai uma série de obrigações que vão desde a questão do pagamento da pensão alimentícia até a questão do direito hereditário. Em geral, demora quanto tempo entre esse pedido, essa solicitação do pai que quer realmente o exame e até que chegue esse resultado? Olha, o processo, quando é em sede administrativa, não há grande burocracia. As pessoas podem procurar a sede da Defensoria, que fica no centro histórico da capital São Luís, e lá é agendado um encontro para a coleta do material genético desse suposto pai, da mãe e do filho. E, como foi dito na reportagem, em muito pouco tempo, no máximo em 20 dias, as pessoas terão já o resultado desse exame. A partir daí, as partes são chamadas até a Defensoria, caso não entrem em acordo acerca de outras questões correlatas ao reconhecimento da paternidade, e a partir daí se define a questão dos alimentos, do direito de visitas e de todos os consectários decorrentes da paternidade reconhecida. Estamos de volta. O SOS Guará recebe hoje o Defensor-Geral do Estado, Aldir Melo Filho, que está esclarecendo como funciona o projeto Ser Pai é Legal, que oferece gratuitamente às pessoas carentes o exame de DNA. Queria que a gente falasse um pouco dos parceiros desse projeto, é super importante, né? Com quem vocês contam nessa iniciativa tão louvável para que ela tenha saído do papel? O projeto é uma parceria da Defensoria com a Federação de Indústrias do Estado do Maranhão, através do SES. Então, firmamos um termo de cooperação com a FIEMA e, a partir desse termo de cooperação, é disponibilizado cerca de 30 exames mensais gratuitos de DNA para pessoas assistidas pela Defensoria Pública. O projeto já tem 1 ano e 6 meses e foi renovado recentemente. Terá duração até março de 2014, mas certamente já se integra entre as ações permanentes da Defensoria no âmbito do direito de família. Está me falando também que levam essas ações, né, do projeto Ser Pai é Legal aos bairros da capital. Tivemos uma iniciativa extremamente exitosa recentemente, quando lançamos o projeto Justiça Comunitária, que é um outro projeto que a Defensoria Pública desenvolve agora, na última semana, na Cidade Olímpica, e foi realizada uma ação social, levando a equipe do laboratório SES, a partir do pré-cadastramento, do pré-agendamento dos pais, do suposto pai, da mãe e dos filhos,
e nessa ação social foi feita a coleta do material genético e foi encaminhado para o laboratório para que ao final haja efetivamente a resposta acerca da paternidade investigada. E entre esses supostos pais que se submetem ao exame de DNA, eu gostaria de saber que percentual esse resultado dá negativo e o que se faz numa hora dessa. Olha, cerca de apenas 20% dos casos acompanhados pela Defensoria dentro do projeto Ser Pai é Legal deram negativo. Então, efetivamente, na grande maioria dos casos, há uma situação onde a paternidade ela é reconhecida, ela é confirmada. E nesse caso, como é que fica a cabeça dessa criança? É um problema, daí a responsabilidade que deve ter a mãe na medida em que decide realmente investigar ou indicar aquele pai como o genitor do seu filho e, sobretudo, a responsabilidade também do pai em assumir aquela paternidade. Há situações em que muitas vezes isso também ocorre também na Defensoria de pais que, por algum motivo, efetivaram o registro de nascimento e, posteriormente, decidiram desconstituir esse registro de nascimento. Hoje já há uma jurisprudência consolidada impedindo essa desconstituição em razão dos vínculos socioafetivos que foram criados com esse ato de reconhecimento. Daí a importância de que tanto o pai quanto a mãe saibam de que o ato de reconhecer um filho, de cuidar de um filho, é uma responsabilidade que é uma responsabilidade para toda a vida. Importante perguntar o que acontece com um homem que se nega a fazer o exame de DNA. Hoje a recusa em se submeter ao exame genético de DNA já é um meio indiciário da paternidade nos cursos de uma ação de investigação de paternidade. Então, o suposto pai que se nega a submeter ao exame de DNA, ele já terá contra ele uma prova pré-constituída da paternidade, que naturalmente será averiguada aos demais meios de prova no processo e, ao final, o juiz decidirá pela paternidade. Mas, sem dúvida, que a negativa hoje é um indicador bastante forte no sentido do reconhecimento da paternidade. E as pessoas que moram no interior do estado e que precisam também desse tipo de projeto, elas podem participar de que forma? Ou há um projeto futuramente de levar isso itinerante a outros municípios? Olha, hoje, infelizmente, nós não temos condição de levar esse projeto para o interior do estado. Ele, de fato, é centralizado aqui na região metropolitana, então também inclui Raposa, São José de Ribamar e Pasto do Lumiar, em razão mesmo da formatação do termo de cooperação técnicas, mas quem sabe no futuro, com outros apoios, a gente consiga expandir esse projeto para o restante do estado. Há uma dificuldade operacional em razão do laboratório SESI estar centralizado em apenas algumas regiões. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os supostos pais, as pessoas que estão nessa situação, para saber que ser pai não é só você ter despesas com uma criança, né? A gente já tem vários processos por abandono afetivo, porque ser pai é muito mais do que isso. Como eu disse, o ato de reconhecer uma criança é um ato de extrema responsabilidade, porque o direito de conhecer a nossa origem genética é um direito da personalidade e que gera uma série de outros direitos. Daí a importância de que o pai, no momento do registro de nascimento, saiba que aquele não é um ato formal, aquilo não é uma mera formalidade, mas aquilo implicará assumir responsabilidades, deveres que são para toda a vida. E, sem dúvida, a participação do pai e da mãe na criação do filho contribuirá decisivamente para a constituição do seu caráter e para a formação de verdadeiros cidadãos. Eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no programa SOS Guará. Queria dizer que você tem que voltar mais vezes, porque tem muitos projetos de muita relevância social que eu faço questão que você venha aqui ao SOS Guará, porque são serviços de utilidade pública. É um prazer, Mônica, estamos à disposição.